Neste vídeo eu quero fazer uma analogia, uma comparação para nós entendermos mais ou menos a situação da humanidade sobre o planeta Terra. Vamos pensar um lago de águas pútridas, sim, um lago podre, onde não chega mais água oxigenada, onde não existe movimento, onde a água já está saturada. Ela não é oxigenada mais por novos fluxos que chegam até o lago. O que acontece? A vida ali vai minguando. Os peixes não dispõem mais de oxigênio, plantas vão cobrindo a superfície do lago, mas também vão morrendo, vão apodrecendo. Um lago assim se torna uma verdadeira imundície. De lá exala o fedor, animais peçonhentos surgem lá dentro, devorando outros animais, e a vida ali se torna uma guerra pela sobrevivência numa imensa poça de lama, por fim. E este é o destino da humanidade, esta é a situação desta humanidade terrena. A comparação com o lago pútrido, esta comparação nos permite compreender a matéria sutil em torno do planeta Terra, o anel trevoso do qual inúmeras vezes já falei. Os seres humanos irradiam constantemente energias, vibrações, frequências. Isso assume formas, isso foi originando o anel trevoso. Isso que se chama de trevas são as energias poluídas, decadentes e degradantes que os próprios seres humanos foram irradiando. Isso foi se constituindo no entorno da Terra, isso foi criando uma imensa película que afastou a humanidade da luz. Entre a humanidade e a luz está esta película trevosa, o anel trevoso, conforme Abdrushim denominou em sua obra Na Luz da Verdade. E o destino da humanidade é como um lago que está secando, que não tem oxigênio, onde animais peçonhentos estão se reproduzindo, matando a beleza, matando a dinâmica do lago, do antigo lago que se torna cada vez mais uma poça de águas pútridas ou de lama. O que sobra, por fim, é a lama. E toda essa energia condensada no entorno da Terra, neste anel trevoso, tudo isso está baixando cada vez mais, porque é a lei do retorno. Tudo o que se lança, tudo o que é irradiado, tudo o que o ser humano vibra, tudo o que o ser humano lança para o universo por meio das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos, isso amadurece em alguma dimensão. A lei da gravidade espiritual soergue, ergue essas emanações humanas a uma determinada altitude. Isso lá amadurece e depois retorna. É a lei do retorno, é a lei da causa e do efeito, ou a lei da reciprocidade. Queira-se denominar esse processo como se quiser, mas é fato que tudo acaba voltando. A semeadura produz os seus frutos, por fim, inevitavelmente. E é o que está acontecendo hoje. Por isso, a situação está tão calamitosa na política nos diferentes países, os lados se devorando, sendo que todos os lados estão errados, ou os centros, as periferias políticas e ideológicas. A economia anda um caos. A guerra comercial pelo mundo afora, a guerra financeira, o caos dentro das escolas, o caos na vida familiar, o caos no mercado de trabalho, onde as pessoas sobrevivem de uma forma melancólica e medíocre. Tudo isso foi resultado, tudo isso é o resultado, na verdade, de uma semeadura maldita efetuada pela humanidade, onde as pessoas cultivaram a vaidade, a arrogância, a prepotência, a ganância, a sensualidade, a sexualidade, a sem-vergonhice, a promiscuidade, a decadência. Todos esses diferentes elementos energéticos foram sendo lançados
pelas pessoas. Tudo isso foi se aglutinando em centrais de forças constituídas pela lei da igual espécie. Assim, pensamentos e sentimentos de ódio foram se constituindo em centrais de forças de ódio, sentimentos de sensualidade perversa e sexualidade promíscua foram se constituindo em centrais de forças de sensualidade e promiscuidade, e assim foram surgindo centrais de forças no entorno da Terra de inúmeros defeitos e inúmeras formas de promiscuidade e decadência. E tudo isso assumiu uma gramatura tão densa, tão pesada, tão trevosa que agora sufoca a humanidade. Como um lago que não recebe mais águas novas e oxigenadas e que vai secando lentamente, onde a água dá lugar à lama. E no meio da lama as maiores imundícies se desenvolvem e se reproduzem. E essa é a situação da humanidade. Pode parecer uma visão pavorosa para algumas pessoas, uma interpretação catastrófica demais, algo que aparentemente não é realidade, não pode acontecer, mas é um fato. Estamos hoje vivendo uma decadência. A vida humana é hoje uma grande lama social, uma grande lama política, uma grande lama cultural, uma grande lama familiar, uma grande lama do mercado e do mundo de trabalho. A vida está lamacenta, a vida está cheia de lama, tudo está enrijecendo. Aquilo que deveria ser uma água oxigenada, pura e limpa, foi se densificando, foi se condensando, foi se tornando algo rígido, que perdeu a flexibilidade, o movimento e a dinâmica natural da vida. As relações sociais hoje são lamacentas. Existe lama energética. As pessoas se sujam umas às outras através das suas irradiações, vibrações. As pessoas atingem seus semelhantes com sentimentos péssimos de ódio, inveja, raiva, promiscuidade, sensualidade. Isso é como lançar lama nas pessoas. Porque nos corpos sutis, os quais não se pode ver com os olhos da matéria grosseira e mais densa, surgem manchas, surgem pontos de sujeira, como lama. Então, as pessoas se sujam a si mesmas e sujam seus semelhantes, como se atirassem lama umas nas outras. Assim as pessoas vão se sujando por meio dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras, das ações, da promiscuidade, da possessão, da irritação, da raiva, do descontrole, do desequilíbrio. A vida anda desequilibrada, falta justamente a harmonia. A harmonia fornece a liquidez à vida. Se a vida é líquida, tudo flui, tudo segue adiante, tudo se desenvolve positivamente, mas não é o que podemos observar hoje. Existe uma estagnação, existe realmente um enrijecimento. A vida enrijeceu, a vida das pessoas enrijeceu, ou a existência das pessoas, porque o conceito de vida nem deveria ser utilizado para os seres humanos dos dias atuais, porque já não vivem. Quem confere a vida, a energia da vida, é o Criador, e a forma como os seres humanos vivem hoje não tem nada a ver com a verdadeira vida. Os seres humanos apenas existem. Eles sobrevivem alimentando e cultivando energias péssimas que vão densificando a vida social, como a lama que surge de um lago que vai secando. Então este exemplo, esta analogia de um lago que vai apodrecendo, que vai secando, que vai dando origem a uma grande poça de lama, esta analogia, este exemplo, pode ser utilizado para descrever a situação da humanidade, que saiu dos trilhos, que rompeu a ligação com planos mais luminosos por causa do excesso de mente. O cabeção vaidoso colocou a intuição de lado. O cabeção vaidoso
manipulado pelas trevas, pelo anel trevoso, pela vaidade, a arrogância, excluiu a sensibilidade espiritual. E sem esta sensibilidade espiritual, que é fluida como a água, que tem uma liquidez, que tem uma pureza, sem esta fluidez da vida espiritual, ocorreu justamente o enrijecimento. Tudo foi saturando, tudo foi engrossando, como uma sopa que esfria. Quando a sopa esfria, a gordura torna o líquido da sopa enrijecido, duro. Por quê? Porque no esfriamento perde-se aquelas qualidades que estão na sopa, no alimento. Tudo endurece. E assim é a vida sobre a terra hoje. Ocorreu um endurecimento, como um lago que seca cada vez mais e o que sobra, por fim, é a lama. E os seres humanos continuam lançando formas de pensamentos da pior espécie. Raiva, ódio, inveja, vaidade, sensualidade, promiscuidade sexual, tudo isso vai tornando o anel trevoso cada vez mais denso. E agora a força da luz pressiona para que tudo o que os seres humanos lançaram para planos mais sutis, aqui próximos à Terra, retorne, para que os seres humanos experimentem na própria carne aquilo que desejaram para seus semelhantes ou aquilo que desejaram para si. Porque os seres humanos já não têm uma vontade autêntica. A vontade emana do Espírito. Tudo que os seres humanos têm são desejos, e os desejos prendem, os desejos amarram, os desejos impedem a fluidez da vida, porque criam um acorrentamento. As pessoas estão acorrentadas e cegas porque os desejos literalmente cegam. Esta descrição que estou fazendo aqui é a realidade da humanidade. É um fato. Tudo enrijeceu. Está aí estancado, estagnado, sem fluidez, sem movimento. Os seres humanos se debatem em meio às energias que eles próprios lançaram e que agora estão voltando. Todo o desassossego, o desespero, a depressão, a aflição, a ansiedade, o medo, o pavor, tudo isso é resultante desta própria energia que as pessoas lançaram. Energia esta que agora comprime os seres humanos, produzindo medo, depressão, ansiedade, pavor, desespero, porque agora os seres humanos terão que se deparar com o que cultivaram, com o que alimentaram. É assim, o juízo final é justamente isso. O juízo final é o retorno para que tudo volte, para que a humanidade tenha que experimentar todo o lixo que ela originou ao longo dos séculos e dos milênios. E quem quiser poderá ainda despertar, quem quiser. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda perde tempo alimentando sentimentos e desejos cada vez piores, uma sensualidade cada vez pior, uma arrogância cada vez pior, uma vaidade cada vez pior. As pessoas, em vez de melhorar, vão piorando, se entregam a todos esses sentimentalismos devastadores. Em vez das pessoas despertarem a sua intuição, perdem tempo com aquilo que degrada cada vez mais. Porque acordar exige do ser humano uma postura, exige do ser humano uma vontade autêntica, não apenas os desejos. Estar acordado exige uma manutenção neste estado de estar acordado e desperto. É a vigilância da qual falava Cristo. É preciso vigiar e orar constantemente. E quem não promove esta vigília e esta oração por meio da intuição, ele será tragado por essas energias trevosas, será engolido como um peixe que morre em meio à lama de um lago que vai secando. Parece pavoroso isso que estou falando aqui, mas é o que está acontecendo já com a humanidade. E acontecerá em escala cada vez maior. Porque tudo isso foi semeado, tudo isso está voltando e a vida realmente está se tornando e já se tornou um lago
de águas pútridas, um lago de águas pútridas que está se tornando uma imensa poça de lama fétida e podre, onde as pessoas terão que se afogar e sucumbir, porque não querem acordar, não querem despertar, infelizmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!